Olá, pessoal. Gostaria de dar boas-vindas a vocês. E hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre uns medicamentos que são muito consumidos pelos idosos, não por escolha própria, mas por questões de necessidade. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre 4 antihipertensivos que são muito utilizados, ou seja, os famosos medicamentos para pressão. Inicialmente eu vou falar sobre o que é dos 4 que é menos utilizado, que é o atenolol. O porquê que eu vou falar sobre esses medicamentos para vocês? É muito importante que todos nós tenhamos consciência, ao ingerir um medicamento, saber o que ele vai fazer, como ele vai fazer, que efeitos adversos e colaterais eu posso sentir. E eu vou iniciar falando do atenolol. O atenolol, ele é um antagonista dos receptores beta-1 no coração. Ah, mas tá falando difícil demais. O que é agonista, o que é receptor, o que é beta-1? Eu nunca ouvi falar disso. Para exemplificar, eu vou falar basicamente que nós temos botõezinhos no nosso coração que, quando são acionados, eles aceleram o nosso coração e fazem nossa pressão aumentar. E esses botõezinhos nós chamamos de receptores beta-1. Então, o que o atenolol faz? Quando a gente toma, que são doses de 25, 50 e 100 miligramas, ele entra, vai lá no nosso coração e impede que esse botãozinho seja acionado. E aí a pressão não sobe. No nosso rim, nós também temos esses botõezinhos que também ajudam a pressão ficar estável. Antes de mais nada, já expliquei sobre um medicamento, aí, pressão alta, não sei o que, todo mundo fala que tem pressão alta, a maioria das pessoas, mas o que é a pressão alta? Basicamente, vamos entender que nossas veias, generalizando, porque as pessoas falam veias como se fossem artérias e veias, então nossas artérias, que são as mais importantes nesse sistema, são as que levam o sangue do coração para o corpo. Elas funcionam como mangueirinhas que vão levar o sangue. E aí, o que acontece? O coração é a bomba. Só que na pressão alta, o que acontece? A mangueirinha fica com o diâmetro curto e o coração continua mandando a mesma quantidade de sangue. Só que o que acontece? Quando você liga uma bomba e a mangueira é muito fina, a pressão aumenta. Então, é isso. A pressão alta é isso. A hipertensão, ela é uma doença é a doença cardiovascular mais comum. Cerca de 50% das pessoas de 60 a 69 anos, elas têm pressão alta. E essa porcentagem aumenta muito mais quando se vai para casa dos 70 anos. E quando é que eu posso dizer que eu tenho problema de pressão alta? Quando a pressão ela se sustenta em 14/9. Quando por várias vezes você mede a pressão ali naqueles aparelhinhos de pulso, ou então no esfigmomanômetro, que é aquele que aperta no braço, a pressão vai estar sempre sustentada, na casa dos 14/9 para cima. E aí, o perigo de doenças cardiovasculares ele vai aumentar de acordo com que a pressão aumenta. Se a minha pressão está lá em 20, então eu corro grandes riscos de ter problemas relacionados à pressão arterial. Agora, falando de uma classe ainda mais utilizada, são chamados diuréticos. Mas eu não estou aqui para falar difícil, vamos falar da hidroclorotiazida, que é muito utilizada. O que a hidroclorotiazida faz? Não dizem que quando a gente come muito sal, a pressão tende a aumentar? Então, é uma coisa bem complicada para ser explicada, mas basicamente o que a hidroclorotiazida faz? Ela faz com que a gente faça mais xixi e que dentro desse xixi tenha mais sódio, que é o sal de cozinha que a gente toma. Então, o que ela faz? Ela joga esse sódio para fora para ajudar a manter a pressão estável. Geralmente, esses diuréticos, como a hidroclorotiazida, a furosemida, eles são utilizados em associação com outros medicamentos para conseguir estabilizar ali a pressão do paciente. Além da hidroclorotiazida, nós temos outros medicamentos, que são as chamadas tiazidas. Como ela mexe
lá no rim, que está relacionado ao xixi, o que pode acontecer? Uma pessoa que tem problema de rins, ela não vai se dar bem nesse tratamento. O tratamento não vai adiantar. Como é que se dá o esquema de administração? Ou seja, como é que a pessoa vai tomar a hidroclorotiazida? A hidroclorotiazida, ela tem doses de 25 e 50 miligramas. Só que essa dose mais alta, ela raramente é utilizada. Eu vou contar para vocês quando é que ela é utilizada. A dose de 25 é a mais comumente utilizada. E o que acontece? Por que, por exemplo, eu tomo hidroclorotiazida, minha pressão não está normalizando, por que eu não aumento a dose em vez de ter que tomar outro remédio? Então, não pode aumentar a dose, porque quando você aumenta a dose para, por exemplo, 50 miligramas, o risco de você ter um problema cardíaco maior, ele é bem mais intensificado. Por isso que se associa com outro medicamento, ao invés de aumentar a dose. E aí, de certa forma, quando se aumenta muito a dose, o que acontece? O medicamento tende a não fazer o efeito que ele faria em uma dose menor. É bem estranho falar isso, mas é o que acontece. Aí, por que eu tomo 2 medicamentos para pressão? Eu tomo uma losartana, eu tomo hidroclorotiazida. Por que eu tomo? Como eu falei, doses muito altas de um só medicamento, às vezes não vão fazer o efeito desejado. Às vezes pode ser pior, pode piorar o problema. Então, é por isso que muita gente toma 2 medicamentos para pressão. Pegando a deixa, eu falei da losartana. Quem é a losartana? A losartana é um bloqueador do receptor de angiotensina. Tá falando difícil de novo. Nós temos dentro do nosso sistema o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que acontece? Esse sistema, basicamente, ele vai fazer com que nossa pressão fique alta quando ela está muito baixa. Então, é um mecanismo de compensação do nosso corpo. Se você teve uma queda brusca de pressão, esse sistema vai ser ligado um botãozinho que vai fazer com que a pressão suba e fique normal. E aí, em algumas pessoas, esse sistema ele fica ligado por muito tempo, por isso que a pressão fica alta o tempo todo. Então, o que acontece? Toma-se, por exemplo, uma losartana, que vai bloquear esse sistemazinho de ficar ligado o tempo todo e vai normalizar a pressão do paciente. Só que tem que tomar muito cuidado quando se associa 2 medicamentos, porque eles não mexem só na pressão. Eles não vão mexer, por exemplo, só com o sal de cozinha que você toma. Esses sistemas que eu falei, eles vão servir para funções do nosso corpo, funções normais do nosso corpo. Então, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, os níveis de potássio, que é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, eles podem ficar prejudicados quando se associa esses medicamentos. Por isso que tem que ser muito cauteloso quando se faz uso de 2 medicamentos para pressão de forma associada. A terapia da hipertensão, ela não pode exceder 3 medicamentos, porque se você passa a usar, por exemplo, 4 medicamentos por conta própria, porque sua vizinha toma, você está cometendo um grande erro, porque você tem que ir ao médico, o médico tem que fazer uma consulta, uma conversa com você para saber qual é a sua real necessidade. Então, não é legal ficar tomando um monte de medicamento para pressão porque deu certo na vizinha. Às vezes, a vizinha é muito diferente de você. Então, não pode exceder 3 medicamentos. E aí, quando, por exemplo, se fez uma associação de 3 medicamentos, tentou-se de toda forma e não conseguiu chegar a um objetivo que seria baixar a pressão, deixar a pressão estável em 12/8, que é o que a gente mais conhece, tem-se apelação para essa elevação da dose do medicamento. Por exemplo, aí utiliza-se a losartana de 50 miligramas. Losartana não, hidroclorotiazida, perdão. Hidroclorotiazida de 50 miligramas. Mas eu tô tomando medicamento já faz 4 semanas e não tô tendo efeito. Gente, quando você começa a tomar o medicamento para pressão, ele vai demorar de 4 a 6 semanas para começar a normalizar a sua pressão. Existe outro estágio de hipertensão, que é o estágio 2, onde a pressão dela fica em 16/10 ou mais. Seria 160 por 100. E aí,
Nesse caso, um medicamento só não vai ajudar. Sempre, num caso desse, já inicia-se a terapia com 2 medicamentos. Quais são os efeitos adversos da maioria dos antihipertensivos, principalmente da hidroclorotiazida? São os efeitos cardiovasculares, ou seja, os efeitos que ela promove no coração. Então, o coração, como é que eu tomo um medicamento que é para ajudar meu coração e ele vai prejudicar? Por isso que é importante ir ao médico, o médico receitar direitinho, ver qual realmente é o seu caso, se você realmente precisa desse medicamento, se só fazer uma dieta para reduzir o sal na alimentação não vai te ajudar, então tem que ser feita toda uma análise. Outra curiosidade interessante são medicamentos que a pessoa toma para pressão e começa a sentir um pouquinho de falta de ar, um cansaço, como é o caso do propranolol. Então, o propranolol, ele não vai mexer só no botãozinho do coração, ele mexe no botãozinho do pulmão também. E aí, ele meio que aperta o pulmão, as nossas artérias dentro do pulmão, nosso sistema respiratório vai sofrer uns apertinhos e a pessoa vai ter uma dificuldade para respirar. Ou então, ela pode apresentar uma tosse ou alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, o propranolol, o atenolol, eles não vão necessitar de um diurético associado. Ou seja, uma hidroclorotiazida, uma furosemida, porque é como se eles dessem conta do recado sozinhos. Mas não é sempre assim, como eu falei, sempre tem que ter um acompanhamento médico para estar vendo se o medicamento está fazendo efeito, se está valendo a pena aquela utilização. E por último, eu gostaria de falar de medicamentos também bem conhecidos, que é o captopril, o enalapril, o ramipril. Todo mundo fala, o captopril eu tomo e tal, só que o captopril, ele tem uma duração muito curta. Os prescritores, hoje em dia, eles passam mais o enalapril, o ramipril, que é o Naprix, que é o nome de comercial dele. E aí, eles melhoram bastante a eficácia dos diuréticos, ou seja, muita gente toma um enalapril junto com a hidroclorotiazida, porque o efeito deles juntos melhora ainda mais a qualidade de vida do indivíduo. E, por último, eu gostaria de dizer que é necessário uma atenção muito especial quando se faz uso desses medicamentos, porque eles mexem com o rim, eles afetam funções dos rins e outras funções do nosso corpo. Por isso que tem que ser muito cauteloso, o médico tem que analisar bem a situação do paciente para ver se realmente é necessário o uso, para ver se é aquele medicamento adequado para aquele paciente. Então, é sempre bom ter um histórico do paciente completo, saber se ele já teve um problema de rim. Tudo isso vai influenciar na eficácia do tratamento. Então, é muito importante estar atento às funções renais, porque é um sistema que está envolvido diretamente com a hipertensão e também com a terapia antihipertensiva. Outra coisa que eu gostaria de falar é que muita gente usa captopril e diz que tosse muito. Então, gente, um dos efeitos colaterais do captopril é a questão da tosse. Porque quando você toma ele, como eu falei, você não mexe só com uma coisa só quando você toma um medicamento. Ele afeta outras funções do seu corpo. E aí, uma das coisinhas que o captopril faz é impedir que uma substância que é produzida no nosso corpo, que vai causar essa tosse, ela seja destruída, metabolizada e jogada fora para que a gente não fique tossindo o tempo todo. E aí, o captopril impede que essa substância seja degradada e o indivíduo acaba sentindo esse efeito colateral, que é a tosse constante. E aí, o que é que faz? Muita gente abandona o tratamento, mas não, o adequado é dizer para o médico e fazer a consulta e dizer, olha, eu não tô me sentindo bem, tô tossindo muito, e o médico vai tentar fazer uma substituição. Eu espero ter ajudado, ter informado vocês, espero poder ajudar vocês com qualquer dúvida. Se precisarem, se tiverem dúvidas, eu vou deixar o meu contato para quem precisar falar comigo, pode falar, eu estou aberta a tirar dúvida de vocês. Muito obrigada e até a próxima!